Qual é o objetivo? O objetivo é o seguinte: através dos embargos infringentes eu vou requerer, presta atenção, a reforma do acórdão recorrido, e a consequente manutenção da sentença. Tá? Mena, você falou que cabe também a ação rescisória? Cabe, aí é mais fácil. Na ação rescisória, não é? Esse recurso é cabível toda vez que o tribunal, lembre-se, a ação rescisória é uma ação de competência originária, ela é promovida no tribunal. Então, cabe na ação rescisória quando esse tribunal der, ou melhor, julgar procedente esta ação rescisória, procedente com um voto vencido. Procedente com um voto vencido, cabe embargos infringentes. Se improcedente não cabe, tem que ser procedente com um voto vencido. Tá bom? Respira um pouquinho. Prazo dos embargos infringentes: 15 dias. 15 dias. 15 dias. E tem um detalhe, ele também interrompe o prazo para outros recursos, como especial extraordinário. Mas o prazo de 15 dias. Está entendido isso? 15 dias. Tem preparo, tem recolhimento de custas normalmente. Entenderam isso? Você conseguiu entender? Não é difícil, é tranquilo. Não tem muito segredo. Tá? Então vimos agora esses dois recursos, não é? Embargos de declaração e embargos infringentes. Tá? Você sabe que eu já procuro apenas os pontos mais importantes. Mas, surgiu dúvida? Você está com dúvida? Você manda um e-mail para nós. Mande um e-mail, mande a sua pergunta. Eu adoro a sua participação, não é? Qual é o nosso endereço? provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Sabe de uma coisa? A sua participação é essencial mesmo, não é? Tanto que no próximo bloco nós vamos responder então as perguntas dos alunos, as dúvidas dos nossos alunos. Olha, também é imperdível, né? São dúvidas sempre objetivas e sempre pertinentes. Assim, aguardo você. Não saia daí, hein? Daqui a pouquinho estaremos de volta. Muito bem, chegamos aqui no meu bloco preferido, não é? Pergunte ao professor, não é? Quero você atento a essas perguntas, porque elas são de fato imperdíveis. Vamos lá, vamos à primeira aqui. Professor, cabe embargos infringentes contra qualquer acórdão não unânime? Olha que pergunta fantástica. Cabe embargos infringentes contra qualquer acórdão não unânime? Essa pergunta é muito boa, porque vem de encontro à minha exposição anterior com relação ao voto vencido. Não basta que nos embargos infringentes você se lembre do voto vencido. Eu vou sair daqui hoje falando 1000 vezes isso. Não basta lembrar a questão do voto vencido, não é? Por exemplo, se o tribunal, não é, ao julgar um recurso de apelação, nega provimento a esse recurso e profere um voto vencido, não cabe embargos infringentes. Veja, tem voto vencido? Tem, mas ele negou o provimento. Então não cabe embargos infringentes. Mais do que isso, não é? Se a sentença do juiz lá atrás for uma sentença terminativa, também não cabe embargos infringentes lá na frente. Seja o acórdão unânime, seja o acórdão não unânime, não cabe embargos infringentes. Então, cabe contra qualquer acórdão? Resposta: em hipótese alguma. Não cabe contra qualquer acórdão. Vamos repetir: você precisa de uma sentença de mérito, de uma apelação, e que o tribunal, neste recurso de apelação, tenha dado provimento ao mesmo, aí sim, com um voto vencido. Não se esqueça, o objetivo dos embargos infringentes é a reforma do acórdão, foi 2-1, e consequentemente, a manutenção da sentença. Tá? Então tome cuidado com isso. Não basta que o acórdão contenha um voto vencido. O que eu preciso, na verdade, é que o tribunal tenha dado provimento ao recurso de apelação, sendo que a sentença anterior foi de mérito. Você entendeu isso? Toma cuidado com essa armadilha. Temos mais perguntas? Temos sim. Vamos ver a próxima? Vamos lá.
Professor, o recurso do embargos infringentes é compatível com o princípio do duplo grau de jurisdição? Ah, que pergunta boa. Não sei se vocês entenderam muito bem. É engraçado como as pessoas ficam tímidas ao microfone, não é? A pergunta é, o recurso de embargos infringentes é compatível com o duplo grau de jurisdição? O próprio embargos infringentes. Por que dessa pergunta? Por que essa pergunta é tão importante? Porque eu falei agora há pouco também que o princípio do duplo grau de jurisdição diz o quê? Que todo recurso será apreciado por um outro órgão julgador. Ora, quem julga os embargos infringentes? A mesma Câmara que julgou o recurso de apelação. A mesma Câmara que julgou o recurso de apelação. Há duplo grau de jurisdição? Sim. Por quê? Porque, na verdade, o órgão julgador não é o mesmo. Por quê? Porque a composição da Câmara não é o mesmo. Lembra? Quem julga a apelação? 3 julgadores. Quem julga os embargos infringentes? A Câmara toda. Então, há modificação, sim, desse órgão julgador, embora no mesmo tribunal. Olha, gente, muitos questionam esse recurso. Muitos mesmo, muitos questionam esse recurso. Sobre a necessidade desse recurso, ele se enquadra dentro do processo civil atual, que nós temos que analisar. Realmente, ele é um recurso que poderia ficar à margem. De qualquer maneira, isso não nos interessa. Não se esqueça, o que vale para nós é o que está previsto dentro do Código, é o que está previsto no Código. Então, se para o Código embargos infringentes é recurso, assim como embargos de declaração, se para o Código sim, atenção ao duplo grau de jurisdição, é excelente. É excelente. Então, para nós, está tudo de acordo. Tá certo isso? Muito boa essa pergunta. Boa essa pergunta, hein? Guarda isso. Você conseguiu anotar? Mas você ficou com dúvida? Ficou? Você vai mandar um e-mail. Você vai um e-mail para quem? Manda um e-mail aqui para nós. Manda um e-mail, eu respondo com o maior prazer a você, profinal@lfg.com.br. Eu estou guardando a sua pergunta, tá bom? Por falar em pergunta, temos mais uma, vamos lá. Professor, o que é efeito modificativo? O que é efeito modificativo? O que é efeito modificativo? No fundo, o que o nosso aluno perguntou é o efeito modificativo em termos de embargos de declaração. Alguns preferem denominá-lo de efeito infringente dos embargos de declaração. Mas vamos ficar com o efeito modificativo. O que é isso? Vimos agora há pouco que o objetivo maior dos embargos de declaração é o esclarecimento, de uma decisão. É o maior. Vimos agora há pouco. Lembra? Se a decisão, sentença, acórdão não for clara, não for lógica, eu tenho o direito de exigir que o Estado esclareça essa decisão. É o direito que eu tenho. Mas, nesse caso, é um mero esclarecimento. Não modifica a decisão. Não modifica o entendimento do juiz. Ocorre, meus amigos, que em alguns casos é possível sim que esse recurso de embargos de declaração não apenas venha esclarecer, esta decisão. Não, pode ser que ele tenha como objetivo a modificação dela. Mais do que o esclarecimento, a modificação. Aí entra esse efeito modificativo. Ele não tem previsão legal, mas é pacífico na doutrina dos nossos tribunais. Você vai falar, mas eu posso adotar isso numa prova? Pode. Sabe por quê? Embora não haja previsão legal, a gente tem que entender o seguinte, que também não existe nenhuma previsão dizendo que ele é inviável. Então, aí eu tenho que preencher essa lacuna com a doutrina e com a jurisprudência. E, efetivamente, é possível. Em que casos? Casos, veja bem, principalmente de erro material. Principalmente de erro material. Principalmente. O que é um erro material? Erro material não é um erro de interpretação. Erro material não é um erro de entendimento daquele juiz. Isso não é erro material. Erro material é um erro técnico daquela sentença. Ou daquela decisão. Isso é erro material. Aí eu posso utilizar embargos de declaração para modificar aquela decisão. Por exemplo,
imagine que toda decisão do juiz, uma sentença do juiz,